Makoto é uma piada em todos os sentidos, mas sem graça. Acompanhe suas desventuras quando ganha poderes quase divinos. Após um dia comum, Makoto pegou o novo romance de fantasia do pai e foi para a cama. Pelo menos, é o que ele pensa. No entanto, ele flutua na tapeçaria cósmica além da compreensão mortal, onde encontra Tsukuyomi, um deus antigo que revela que seus pais são de outro mundo. Por várias circunstâncias, seus pais assinaram um contrato que o entrega a outro mundo, confiando-o ao deus de lá. Se ele não for, Yukiko ou Mary, suas irmãs, podem ser levadas. Makoto concorda com uma condição. Tsukuyomi não o deixa terminar, mas promete excluir o histórico do navegador e se livrar de qualquer coisa incriminadora. Após entregar a Tsukuyomi uma carta para seus pais, a deusa do outro mundo o chama abruptamente. No entanto, ao ver como ele é feio, a deusa decide jogá-lo em um lugar desconhecido. Mas, como compensação, ela lhe dá a capacidade de entender todos os idiomas, exceto o humano. Quando Makoto é jogado em um buraco, Tsukuyomi aparece e salva sua vida. Ele explica que Makoto é mais forte fisicamente neste mundo, porque seu verdadeiro potencial estava limitado no mundo humano, mas avisa que ele ainda pode morrer. Tsukuyomi deseja sorte a Makoto, e ao esgotar seus últimos poderes, desaparece. Após vagar por 3 dias e noites em direção a uma montanha distante, Makoto começa a se sentir cansado e com sede. Não há mulheres solteiras por quilômetros ao redor. Ao ouvir um pedido de ajuda, ele encontra uma menina porco encarada por um lobo faminto. Ele chuta o lobo, que explode em carne e pelos. Makoto acalma a menina porco assustada, que se chama Emma. Ela explica que vai se sacrificar para Shin, um deus local, para dissipar a névoa sobre sua aldeia. Emma leva Makoto à aldeia, onde os outros orcs acham que ele é um demi-humano por ser tão feio. Ele é. Quando Makoto vê Emma M usando magia para levitar pratos, ele pede que ela mostre mais. Emma demonstra um feitiço básico de bola de fogo, que Makoto replica facilmente. Ela e os outros acham que o nível dele é muito alto, mas se decepcionam ao descobrir que ele está no nível 1. Mesmo assim, Emma se oferece para ensinar mais magia. No dia seguinte, Makoto sai com uma lista dos feitiços de Emma e deixa uma carta prometendo fazer algo sobre Shin. Antes de entrar na montanha de Shin, Makoto testa seu feitiço de bola de fogo, destruindo sem querer um portão sagrado. Ele também derrota acidentalmente alguns discípulos falsos de Shin, que oprimiam os orcs. Shin, um dragão gigante, aparece e ataca Makoto. No entanto, graças ao poder dado por Tsukuyomi, Makoto desvia dos ataques usando o Ultra Instinto. Ele então usa um combo mortal de boxe que termina com o soco do sapo. À beira da morte, Shin lança Makoto em um cubo de ilusão para prendê-lo num paraíso mental. Shin tem uma visão dele no clube de arco e flecha com sua paixão, Reisgawa. De repente, Reisgawa se declara, e com uma camiseta molhada, Makoto acha difícil recusar. Enquanto isso, Shin se interessa muito pelo passado de Shin, ao descobrir que seus pais eram deste mundo. Durante a sua sequência de sonhos, Reisgawa percebe que esse Reisgawa imaginário está agindo de acordo com seus próprios caprichos, e que na verdade, tudo isso é resultado do poder que Tsukuyomi lhe concedeu. Reisgawa controla um espaço bem definido ao seu redor, o que lhe permite procurar por itens escondidos, e mais importante ainda, aprimorar suas habilidades de luta. Makoto quebra o cubo dos sonhos ao seu redor, e Shin se submete rolando de costas com os braços levantados. Shin se oferece para fazer um pacto com Makoto, aumentando a força de ambos. Ela diz que, após investigar o passado de Makoto, ficou muito interessada. Makoto começa a suar. Quantas de suas fantasias foram reveladas? De qualquer forma, Makoto aceita. Shin inicia o ritual, mas devido ao imenso poder de Makoto, ela define os termos. Em 80-20, Shin assume forma humana, com roupas japonesas autênticas. Shin se transforma em um humano. Pelo contrato, o mais fraco deve assumir sua forma. E o que mais a intriga são as memórias de Makoto sobre dramas históricos. Isso mesmo, ela é um dragão Weeb divino, o pior tipo de dragão. Shin leva Makoto para seu demiplano, um domínio separado no subespaço sob seu controle. O que era um deserto estéril, virou um Shangri-La fértil e exuberante. Após colher caques, Makoto usa sua habilidade para detectar as bordas do demiplano de Shin e descobre que é quase do tamanho de um país. Makoto pensa que os orcs poderiam viver aqui ao voltar ao mundo real. Emma avisa Makoto para não lutar com Shin. Makoto já lutou com Shin. Shin joga para Emma algumas escamas que caíram na batalha.
Quando Emma percebe que está indo até Shin, ela desmaia. A aldeia dos orcs comemora o fim da neblina, e Emma agradece a Makoto pela ajuda. Shin conversa com o chefe dos orcs, que está feliz por Makoto ter vingado as filhas da aldeia. Shin pergunta se ele gostaria de viver em uma terra fértil. No dia seguinte, todos os orcs empacotam para se mudar para o demiplano de Shin. Makoto é totalmente contra a ideia, pois o demiplano de Shin pode ser perigoso. Um fragmento de Shin assegura a Makoto que os protegerá de qualquer ameaça. Embora não pudesse vencer nenhuma montanha-russa. Sinal dos requisitos de altura. Com um gesto, Shin transporta a aldeia para seu demiplano. Enquanto os orcs trabalham na reconstrução ao redor, Makoto aprimora suas habilidades mágicas, percebendo que tem mais aptidão para água. Enquanto isso, Shin assiste horas de dramas históricos gravados em sua mente. Makoto reclama de não poder fazer nada, já que Shin o proibiu de trabalhos pesados para preservar sua imagem de líder. Ele ameaça parar de dar memórias para ela assistir. Mas quando ela puxa uma memória de um Hiroji, ele desiste e a deixa fazer o que quiser. Convencido de que Makoto precisa ficar em silêncio assistindo seus dramas, Shin sai em busca de materiais para fazer uma TV. Ao ver uma foto de família, Makoto decide seguir os passos deles, percorrendo o mesmo caminho. Seu primeiro objetivo é encontrar uma vila humana. Enquanto isso, um aventureiro solitário enfrenta um monstro mortal chamado Black Disaster. Makoto encontra orcs com dificuldades para limpar uma área. Com seu novo poder, chamado Ki, ele corta uma árvore facilmente e a joga de lado. Depois, cura as feridas de um orc, que se surpreende ao ver que ele curou sem mana. Porém, Makoto percebe que não consegue usar Ki para curar a si mesmo. De repente, Shin aparece com um anão ferido. Logo, a Aranha Negra do Desastre rompe as paredes do demiplano. Shin já enfrentou a Aranha Negra antes, mas apenas conseguiu feri-la. Ela decide não lutar e deixa para Makoto afastá-la. Makoto usa a lógica de Pokémon e deduz que a fraqueza da aranha deve ser fogo. Ele infunde o ar e sua espada com magia de fogo. Mas a aranha demonstra incríveis habilidades de regeneração. Mesmo dando o máximo, a aranha continua voltando. Shin dá a Makoto más notícias. Normalmente, a Aranha Negra vai embora após sofrer danos, mas ela gosta tanto dos danos que Makoto causa que não quer partir. Para piorar, seus poderes de regeneração melhoram com cada feitiço de Makoto. O anão diz que nem armas do anão ancião a feririam. Makoto tenta lançar flechas de fogo, mas a Aranha Negra se recupera mais rápido do que ele causa danos. Ela rompe a barreira de Ki de Makoto e o fere gravemente. Mas antes que a aranha o devore, a adrenalina de Makoto explode a Aranha Negra com Ki. Depois, ele usa uma corrente com balas de fogo para ferir a aranha tão rápido quanto ela se regenera. Para finalizar, ele lança uma flecha de água gigante, explodindo a aranha. Logo, ele desmaia pelos ferimentos, mas a aranha retorna ilesa. Shin corre até ele, mas a aranha chega primeiro. Em vez de devorá-lo, a aranha se empolga com a incrível batalha e a sensação de dor. Shin chama a atenção da aranha com um chute no rosto, e diz que Makoto tem o poder para ter os dois. Como subcontratada, a Aranha Negra do Desastre é convencida a assumir forma humana, e Shin faz um contrato mestre entre ela e Makoto. Quando Makoto desperta, percebe que o buraco em seu estômago já não existe mais. No entanto, outra garota de inspiração japonesa se juntou ao seu crescente harém. Ao acordar, Makoto fica compreensivelmente irritado por ter firmado mais um contrato, sem estar ciente ou dar seu consentimento. O anão, um respeitado ancião chamado Baron, vê Makoto como seu salvador e solicita permissão para viver em suas terras. Makoto consente, mas Shin impõe algumas condições adicionais. Brilhando, ela dá escamas de dragão ao barão para convencer os anões a segui-lo. Makoto explora fora do demiplano buscando vestígios dos pais. Espera achar pistas na aldeia de Zetsuya, mas Shin o chama para discutir algo importante. Ela e a garota aranha querem nomes. Isso não era importante. Ela insiste em ter um nome. Makoto decide chamar Shin de Tama, o nome da samurai mais valente que ele conhece. Um brilho envolve Tomo, mostrando que seu poder cresce conforme o nome que ela recebe, o que é crucial. Makoto nomeia a garota aranha Miu como o personagem Frazero, pois acredita que Miu está começando do zero para se reintegrar à sociedade. No dia seguinte, uma assembleia ocorre diante de uma multidão diversificada para anunciar os novos nomes de Tomo e Miu. Além disso, eles votam para decidir como Makoto será chamado. Por demanda popular,
O novo título de Makoto é Jovem Mestre. Makoto se opõe, mas ao ver os rostos esperançosos dos súditos, ele concorda. Makoto encontra Eld, líder dos anões, que diz que Makoto mal parece humano. Eld pergunta se Makoto recebeu uma missão da deusa, mas ao lembrar do rosto dela, o sangue de Makoto ferve. Ele afirma que nunca se associou a ela, o que é bom para ele. Ele e seu clã também discordam da deusa, então não se importam em seguir Makoto. Tomo apresenta seus seguidores, os lagartos da névoa, devotos com escamas verde-azul brilhantes. Mio apresenta seus seguidores, chamados Auk, explicando que estavam famintos como ela, mas após receberem a essência, sangue e mana de Makoto, retornaram para os seus sentidos. Para demonstrar, Mio enfia sua mão, encharcada com o sangue de Makoto, no peito de um de seus seguidores. Makoto encerra rapidamente a reunião e sai para fazer o que havia planejado originalmente: investigar a aldeia humana que tinha visto anteriormente. Ele retorna ao terreno baldio e avista uma garota humana, mas quando ela vê o rosto de Makoto, foge assustada. Makoto a segue de volta ao vilarejo, mas eles o tratam como se fosse um monstro. Makoto foge quando flechas são disparadas contra ele, e percebe que não entendem suas palavras. Devido à deusa, Makoto, derrotado, volta ao demiplano, e descobre que os humanos falam uma língua chamada Common. Surpreendentemente, Emma, Tomo, e até Mio, falam essa língua. Makoto foi atacado por causa de seu rosto, mas não é culpa dele. Ele apenas emite muito mana e miasma, parecendo um demônio ameaçador. Felizmente, Emma diz que há um jeito de suprimir a mana, então Makoto decide estudar a língua comum para se tornar fluente o suficiente e voltar à vila humana. Infelizmente, Makoto só entende o básico da escrita e fala. Um ferreiro anão traz um anel para conter sua mana, mas ele quebra após uma semana. Makoto segue estudando a língua comum sob a paciente tutela de Mio. Ele pode mostrar palavras com um pouco de magia, facilitando a comunicação. O anão ferreiro volta com um anel especial, Draupnir, agora capaz de conter a enorme energia mágica de Makoto. Makoto, Mio e Tomo se disfarçam para entrar na aldeia humana de Zetsu. Makoto finge ser filho de um comerciante rico, e eles passam pelos portões, enquanto uma garota encapuzada os observa. Makoto nota que todos na aldeia são bonitos, apesar de Tomo dizer que são medianos. Deus realmente tem favoritos. Makoto, Mio e Tomo vão à guilda de aventureiros Zetsuya para se registrar, mas a recepcionista desconfia de Makoto por sua aparência. Mio e Tomo rapidamente afastam suas suspeitas com ameaças. A recepcionista acha que Makoto deve ter um cartão da guilda dos comerciantes, mas como ele só finge ser um, diz que o perdeu. A recepcionista diz que só é possível obter a reemissão indo até Tsige. Quando Mio e Tomo sobrecarregam os pergaminhos de avaliação da guilda, ela precisa buscar pergaminhos maiores. Tomo está no nível surpreendente de 1320, enquanto Mio está em um nível ainda mais impressionante de 1500. Tomo não acredita que uma aranha desviada tenha nível maior que o dela. Eles recebem seus cartões de guilda, e Tomo pergunta: quem é o próximo aventureiro de nível mais alto? Ela responde que seria Sofia, a famosa matadora de dragões, conhecida por derrotar o Lancer. Quando chega a vez de Makoto ser avaliado em seu nível, ele espera que as coisas tenham mudado desde aquele tempo, mas não mudaram. Ele ainda está no mesmo nível baixo e patético de antes. Os outros aventureiros, ao verem isso, não gostam que eles perturbem o delicado equilíbrio que construíram. Ao chegarem a uma pousada, Tomo força o recepcionista a reduzir o preço de sua estaca, ameaçando destruir toda a pousada. Ao se acomodarem, Makoto nota que os preços na cidade são absurdamente altos e suspeitos. Ele pede a Tomo para vigiar suas coisas enquanto ele e Mio saem para jantar. Sente que estão sendo seguidos desde que chegaram. Mais tarde, à noite, quando os assassinos se aproximam da pousada, Makoto e Mio encontram uma jovem na rua. Mio tenta afastá-la, pois, apesar de odiar crianças, odeia mais ainda que seu tempo com Makoto seja interrompido. Além disso, quando ela chora, Makoto decide levá-la de volta à pousada. Um homem chamado Rizu os observa com um sorriso torto. A garota, Rinon, diz que sua irmã sumiu há um mês. A escuridão de Zetsuya é mais profunda do que Makoto pensava. Enquanto isso, Tomo derruba ladrões que invadem seu carrinho, matando brutalmente alguns. Felizmente, ela captura um dos ladrões vivo, leva-o à pousada, e Makoto a repreende por causar uma situação tipo Akira. Para complicar, o ladrão capturado era uma garota. Rinon retorna, mas Makoto sugere que coma antes de dormir. Ela mostra um desenho da irmã desaparecida, e ao ver quem é, Makoto fica em silêncio. Mio retorna após comer os ladrões que Tomo matou. Makoto lê a mente do ladrão,
e descobre que eles sequestraram a irmã de Hinon. Ele pede a Tomo e Mio que a resgatem. Makoto tem um olhar feroz e sério. As duas cumprem a tarefa. Makoto está tão decidido a resgatar a irmã de Hinon, porque ela se parece muito com Reisukawa. Tomo e Mio comentam como Makoto foi intenso sobre a irmã de Hinon. Mio deduz que ela deve conhecê-lo de algum modo. Mas Tomo sabe que Makoto não tem amigos ou família aqui. Ela examinou suas memórias. Com o amanhecer chegando, Tomo e Mio se apressam para o destino. Querem terminar antes do café da manhã do McDonald's. No dia seguinte, Hinon vai com Makoto ao mercado. Mesmo assim, Hinon está muito preocupada com sua irmã. A irmã de Hinon, Towa, é uma aventureira que tenta quitar a dívida da família, mas o valor só cresce. Um dia, após falhar em derrotar Rizu, Towa diz para ela juntar suas coisas e fugir para Tsiji. Hinon anda pela cidade com seu pouco dinheiro, e ouve que sua irmã foi capturada. Porém, ela encontra Rizu, que afirma que ela jamais escapará da cidade. Towa jaz no chão da masmorra, espírito derrotado e corpo em frangalhos. Ela vem de aventureiros, mas um ancestral perdeu uma luta contra um demônio, e a espada curta da família. Desde então, Towa tenta recuperá-la, mas sempre falha. Quando suas forças se esvaem, Tomo e Mio a resgatam. Mio rompe as portas da prisão com corrosão, mas encontram o aventureiro mais forte, em Zetsuya Mills Ace. Enquanto isso, Makoto e Hinon retornam após venderem a fruta do demiplano por 500 ouro. Ao chegarem à pousada, Hinon se desculpa rapidamente e finge ir para casa. Makoto usa seu ki investigativo para espionar o encontro de Hinon com Rizu. Ao saber que Makoto tem 500 de ouro no bolso de trás, Rizu ordena que Hinon o roube, prometendo libertar sua irmã das masmorras. Hinon hesita em roubar alguém tão gentil, mas faria qualquer coisa pela irmã. Mills está com Rizu e seus homens. Tudo fica claro para Tomo. Mills é o mentor dos ladrões na cidade. Rizu reconhece Tomo e Mio, acusando-os de fingir seus níveis. Ele avisa que podem ser designados para enfrentar o demi-humano monstruoso visto recentemente. Mills convida as garotas a se juntarem a eles, criticando o comerciante de nível 1 com quem estavam. Enfurecidas, Tomo e Mio atacam Mills, mas seus socos são barrados pela poderosa égide de argila de Mills. Em outro lugar, Hinon falha em roubar Makoto. Quando ele a encontra acampada fora da pousada, ela se desculpa. Tomo para de se conter. Ela ataca a barreira de Mills, estilhaçando-a e causando caos. Seus socos lançam os homens dele contra as paredes, permitindo a fuga dos prisioneiros. Mio massacra capangas, e ao encontrar Mills, dá-lhe tantos tapas que ele nunca mais vai querer outro. Tomo derrota Rizu mostrando-lhe uma ilusão sensual e prazerosa com cobras entrando em seu corpo. Tomo e Mio destroem o prédio, mas competem para ver quem matou mais. Causam mais danos à cidade, destruindo todos os prédios, exceto a pousada. No final, Hinon e Towa se reencontram felizes. Na pousada, Towa agradece a Makoto por resgatá-la. Além do cabelo, Towa é a cara de Hasegawa. Mais tarde, para punir Tomo e Mio por destruir a cidade, ele dispara uma flecha no ar que lança. Eles são levados ao céu. Com a destruição de Zetsuya, Makoto, Mio, Tomo e alguns aventureiros resgatados são forçados a ir para Tsigi. Chegam a um vilarejo e relatam a destruição de Setsuya. Os poderes de Mio alteram a memória, fazendo parecer que resgataram Zetsuya de monstros, apesar de serem os únicos a entrar numa Chernobyl medieval. Como Zetsuya não existe, precisarão se registrar novamente como aventureiros. Makoto quer afastar a instável Tomo, convencendo-a a ser uma cavaleira errante para superar Mio. Tomo aceita e parte. Makoto, Mio e outros aventureiros viajam para Tsiji. Mio gosta de Towa quando ela a chama de amante de Makoto. Ao encontrarem insetos gigantes na estrada, Makoto pede a Mio para cuidar deles. Com um aceno de seu leque, os insetos gigantes são destruídos. Towa pergunta se podem colher os materiais. Ao ver as enormes buzinas, ele diz que ainda é um homem. No final, Towa e os outros coletam brutalmente os olhos do monstro, algo que Makoto nunca quis ver. Ao final da jornada, Towa sugere que a recém-criada Kuzunoha Trading Company ofereça serviços de transporte. Eles encontram monstros raros com olhos de rubi perfeitos. Makoto pede a Mio para cuidar disso novamente, mas ela se irrita quando Towa e os outros pedem para não danificar as cabeças dos insetos e preservar os rubis. Makoto então é obrigado a lutar. Com seu arco e flecha, ele derruba os insetos nos pontos fracos.
Um aventureiro fica impressionado com o arco ter um recurso de rastreamento. Toa e os outros colhem alegremente os olhos de rubi perfeitos e seguem para Tsige, uma cidade em grande altitude, para a encosta da montanha. Makoto se registra novamente como aventureiro, mas ainda é um nível 1 desistente. Ele impede que Mio se registre, pois Tomo ficaria de mau humor e ele pareceria mal. Escolhe uma missão de nível S da Rembrandt Trading Guild, que busca rubis perfeitos. Que coincidência. Toa entrega os rubis perfeitos, mas fica triste porque a jornada deles termina aqui. Para animá-la, Makoto sugere uma festa para celebrar o fim da jornada. Eles usam cartões de guilda avançados para manter contato. Depois, Toa os leva a uma loja de carnes, onde Makoto fica extasiado ao ver a lendária carne com osso dos mangás. Makoto se reúne com os novos amigos que fez no resgate em Setsu. Luisa, a elfa Gunner, Hazel, a alquimista, e Hanina, a anã Earth Knight. Impressionada com a força de Makoto, Hanina decide desafiá-lo para um concurso de braço de ferro. Meu Deus, ela é incrivelmente forte. Não importa quantos músculos ela tenha, Makoto a vence porque é o personagem principal. Mais tarde, Toa conversa com Makoto sobre o trabalho que ele aceitou na Rembrandt Trading Company, especialmente sobre os rumores perturbadores que cercam o grupo. Enquanto voltam, Makoto pede a Mio que o espere na pousada enquanto ele vai recuperar seus bens valiosos. Coisas ruins parecem acontecer com quem trabalha para a Rembrandt Trading Company. Mio espera na pousada, pensando em queimar uma cama para forçar Makoto a dormir com ela, mas ele volta cedo. Ele se deita sem fazer nada. Mio se arrepende de não ter queimado a cama antes. No dia seguinte, Makoto e Mio retornam ao demiplano, onde se reencontram com Emma e Tomo. Emma mostra que os demi-humanos sob seu comando estão progredindo muito na construção, agricultura e artesanato. Vários também foram designados para construir uma grande e luxuosa residência para Makoto, que será o quartel-general. No entanto, ninguém tem notícias de Tomo, nem mesmo da pequena Tomo. Eld vem correndo com tênis especiais para levar Makoto às forjas, onde prepararam várias armaduras. No entanto, Makoto não quer nenhuma, e escolhe um longo casaco que Rugi forjou, mesmo a não que forjou o Draupnir. Rugi explica que o casaco é a forma de roupa do Draupnir e oculta a mana do usuário. Mesmo absorvendo a mana rapidamente, o que poderia ser fatal, Makoto o veste. Deixando o casaco vermelho, Makoto usa seus recursos de mobilidade. Depois, ele encontra 4. Haruna, Akina, Hokuto e Minato, que podem se transformar. Eles trazem para Makoto vários produtos forrageados, incluindo um cogumelo extremamente tóxico. Mio os come como um lanche apimentado. No dia seguinte, Makoto vai à Rembrandt Trading Company para formalizar seu pedido, mas enfrenta problemas ao chegar. Um homem chega à Guilda dos Aventureiros de Sage, procurando quem aceitou o trabalho na Rembrandt Trading. Makoto fala com Patrick Rembrandt, um representante da guilda. Quando Makoto diz que é um aventureiro de nível 1 e quer criar sua própria guilda comercial, Patrick o rejeita rapidamente. Patrick duvida que Makoto tenha vencido o monstro de olhos de rubi. Makoto coloca os olhos de rubi na mesa. Patrick pede desculpas por ter duvidado por um momento. Ele explica que sua esposa e filha sofrem de uma doença grave. Maurice, o mordomo, diz que a maldição de nível 8 foi feita por um feiticeiro maligno. E o único remédio é a ambrosia com olhos de rubi. Makoto pede para estar presente durante a produção do remédio, para que ele possa contar com a ajuda de Hazel. Ele então entrega a Patrick vários outros olhos, e Patrick, junto com toda a família Rembrandt, fica extremamente grato. Patrick dá a Makoto um recibo pelos seus esforços e deseja-lhe sorte no teste da Guilda dos Comerciantes. Espere, você mencionou o teste? A recepcionista da Guilda dos Comerciantes esclarece que ele precisará passar por uma série de testes, que incluem um exame prático e escrito, além de apresentar uma quantia fixa de dinheiro para demonstrar que é capaz de administrar um negócio. Makoto consulta o Merchant's Handbook e solicita fazer o exame de imediato. Ele revisa rapidamente antes do examinador entrar para aplicar o teste. Makoto responde quase instantaneamente. O exame contém questões de matemática da 5ª série. O examinador fica surpreso, mas menciona que a parte de compras é mais difícil. Makoto sorteia uma bola e precisa recuperar um labirinto de cristal de passeio, forma Illuminatoxi, e um Hao Fang, ou itens de igual valor. Makoto entrega as partes do monstro que Toa e os outros aventureiros deram. O examinador aprova Makoto com louvor. Makoto chega sem aviso, faz o exame, recusa-se a dar mais detalhes e vai embora. Enquanto isso, Tomo volta ao demiplano com um enorme caranguejo de caça para um banquete luxuoso. Após comer um caranguejo, um dos orcs diz que Mio analisa as memórias de Makoto.
Makoto corre até o cofre de memórias, mas Emma o força a ajudar na tradução das memórias dele. Tomo é obrigado a trabalhar com Mio, que encontra uma memória interessante. Makoto vai a um pub local para comer e beber, mas não sabe o sabor das bebidas. Ele escolhe uma aleatoriamente, mas ela tem gosto de suco de banana, mas não é real. A pequena Tomo termina o trabalho dos orcs e faz um lanche quando Makoto chega. Ele se junta a ela. Tomo explica que o clima está temperamental e pode afetar os planos de Makoto de criar uma cidade ilusória. Makoto não pode vender frutas desconhecidas, então quer atrair aventureiros e enviá-los de volta com seus produtos. Assim, será mais fácil vendê-los. Ao saber que Tomo e Mio estão causando problemas, ele corre para o cofre da memória. Porque quando algo acontece, são sempre esses dois. Makoto descobre que a raiz do problema é a discussão sobre duas peças de seu acervo. Uma é um anime, e a outra, um desenho animado mecha de domingo de manhã. Makoto permite que consumam suas memórias, mas só porque não quer mais lidar com isso. Makoto, Tomo e Mio voltam a Tsige. Em contraste com a opinião positiva de Makoto sobre Patrick, Tomo acha a Rembrandt Trading Company muito suspeita. Tomo e Mio escolhem uma cama cada uma, e perguntam a Makoto qual ele prefere. Makoto escolhe o sofá, claro. No dia seguinte, Makoto encontra Hazel e juntos vão para a Rembrandt Trading Company. Enquanto isso, um aventureiro quer contratar o máximo de mercenários possível para seus planos contra a Rembrandt Company. Patrick ordena a Maurice que elimine o feiticeiro, que nunca cede ao interrogatório, incrivelmente baseado. Makoto e Hazel vão para a guilda comercial Rembrandt, e Hazel está nervosa por estar fazendo negócios para um grupo tão estimado. Maurice os leva ao laboratório de alquimia que eles prepararam, e Hazel começa a trabalhar. Hazel percebe que eles não estão usando flores de ambrósia, e Maurice explica que os olhos vermelhos rubi servem como substitutos, já que o inseto de onde eles vêm se alimenta de flores de ambrósia. Ele serve mais 2 doses, mas quando Maurice volta de repente, Hazel as derruba acidentalmente. Makoto faz uma manobra estilo Tobey Maguire para pegá-las. Ele pensa em dar 2 toques na cabeça de Hazel. Após o trabalho, Maurice os leva a Patrick, gravemente ferido após sua esposa enlouquecer. Hazel acha que foi por causa da maldição. Patrick diz que a maldição começou como uma febre leve, mas gradualmente virou algo irreconhecível. Bochechas fundas, olhos vermelhos e pele cinza. Sua esposa parecia uma estudante do último ano, ou um ghoul. Nekoto pede para ver sua esposa, prometendo contê-la para ele aplicar o medicamento. Nekoto entra na sala da luta e molha seu pano na poça do medicamento quebrado. Então, ele vai visitar a esposa de Patrick, que se transformou em uma criatura selvagem, parecida com um ghoul. Após uma breve luta intensa, ele consegue finalmente prendê-la no chão, permitindo que Patrick administre o medicamento. A esposa de Patrick volta a se parecer com uma mulher. Makoto faz o mesmo com uma de suas filhas, e ela também retorna ao normal. Hazel vem correndo com outra dose de ambrosia, mas, surpreendentemente, ele a deixa cair também. Ele não consegue nem andar direito. Felizmente Morris o agarra no ar. Makoto visita a última filha e vê que ela ainda tem humanidade. Ele alivia seu sofrimento, curando-a. Após a aprovação, Patrick agradece muito a Makoto e a deusa pela ajuda. No entanto, Makoto preferia que ele não tivesse agradecido a deusa. Makoto se junta a Tomo e Mio, mas são atacados por um pilar de chamas. As 2 garotas sobrevivem, já passaram por piores. O aventureiro assobia, mais de 20 aventureiros surgem. Ele convida Tomo e Mio para se juntarem, e Mio aceita por 10 ouros. Tudo segundo o plano de Makoto. Ele não quer repetir a situação de Zetsuya. Makoto e Tomo são atacados, mas Tomo espera o sinal de Makoto para revidar, como nos dramas históricos que ela adora. Makoto suspira, mata um homem e dá o sinal. Mas ele as quer quase vivas. Tomo causa estragos sérios, usando só o punho e a ponta da espada. O aventureiro se volta para Mio, mas ela diz que só concordou em ficar fora da luta. Não importa se ganhará ouro sendo paga, ou saqueando-o do corpo dele. Um tenta fugir, mas Makoto bate seu rosto no chão. O último aventureiro se apresenta como Lime Latte. O aventureiro mais forte de Tsige Vekoto chama seu nome, uma bebida de bar. Tomo desarma Lime facilmente e o derruba. Porém, ao ver suas memórias, poupa sua vida. Lime pede desculpas por colocar as esposas e filhas de Patrick em sono profundo. Mas é diferente da maldição que Makoto viu.
Lime diz que a empresa Rembrandt Trading visa aventureiros que os desagradam, indiretamente, levando jovens inexperientes a assumirem trabalhos perigosos e arriscarem suas vidas. Um feiticeiro conhecido de Lime conta que recentemente morreram aventureiros do orfanato local. Ele então faz um acordo com Lime para adormecer a esposa e filhas de Rembrandt, pressionando-o. Lime afirma que só concordou porque disseram que as meninas dormiriam. Mas quando o feiticeiro foi pego, ele deve ter alterado o feitiço. Makoto decide liberá-lo, mas antes, Mio pega todas as moedas de ouro da bolsa de Lime. Mio diz a Makoto que conseguiu uma renda inesperada. Dias depois, Lime pede perdão a Patrick, que por respeito a Makoto, poupa sua vida em vez de executá-lo, como Morris sugeriu. Mais tarde, Tomo visita Lime no orfanato onde ele cresceu. Ela lhe dá uma katana brilhante e o convida para ser seu espião. Lime aceita contente, mas Tomo tem outros planos. Ao observar Patrick, ela percebe que ele ainda é um empresário implacável. Makoto, Tomo e Mio voltam ao demiplano, onde Emma informa que há um problema envolvendo os três. Emma explica que a diferença de poder entre eles e os soldados é tão grande que seus soldados perderam o ânimo e a confiança. Makoto decide falar com os orcs e pede a Tomo para falar com os lagartos da névoa. Como ele sabe que os orcs de Mio estão focados em pesquisa e produção, ela não terá problemas. Ele pede que ela o acompanhe, e Mio aceitará. Makoto ouve alguns orcs conversando e descobre que eles acham deprimente treinar contra ele, já que ele nunca permite que eles acertem nenhum ataque. Para piorar, eles quase nunca interagem com as outras raças. Mio, por sua vez, ignora tudo o que está acontecendo ao seu redor e está mais interessada nas frutas que colheu ali perto. Makoto então explica que o que ela está segurando é um tomate. Tomo menciona que os lagartos da névoa compartilham a mesma mentalidade dos orcs. As raças raramente se comunicam por receio de expor suas táticas. Makoto busca aliviar suas preocupações, mas Tomo já tem um plano. Ela organiza um torneio sem barreiras de 1 contra 1, com os campeões de cada raça se enfrentando. Agares, dos orcs, e Lid, dos lagartos da névoa, sobem ao palco. Lid ataca primeiro, mas Agares bloqueia com uma barreira poderosa, seguida de um solo impressionante. Batida. Lid se recupera e lança um vendaval que atravessa as defesas de Agares. Lid ataca, mas Agares agarra sua cauda e o derruba. Fatalidade. Agares vence. Mesmo lutando com força total, Tomo acha que não é suficiente. Agora, ela anuncia partidas individuais classificadas entre eles uma vez por semana. Aqueles que se destacarem serão nomeados como soldados de honra. Os orcs e os lagartos da névoa estão preocupados que essas lutas possam revelar suas táticas, mas Tomo responde que eles não são fortes o suficiente para se preocupar com algo desse tipo. Makoto é convidado a dar algumas palavras e diz a todos que ele vê um grande potencial na força deles. A partir de agora, ele anuncia que irá aumentar o número de sessões de treinamento conjunto para melhorar a cooperação entre eles. Tomo decreta o início da classificação do demiplano, um sistema para definir o guerreiro mais forte. O mais forte é quem conseguir um AK-47 primeiro. Makoto, Tomo e Mio voltam a Tsige para se registrarem como aventureiros. Tomo fica arrasada ao saber que seu nível não subiu. A recepcionista pergunta a Makoto se ele treinaria um grupo sucessor para preencher o baixo número de funcionários. Makoto concorda que foi sua culpa Tsige não ter mais aventureiros. Ele pede a Tomo para treinar o grupo de Towa como o novo principal de Tsige. Tomo percebe que Towa lembra alguém da vida passada de Makoto. Então, ela decide fortalecê-la rapidamente para que Makoto não se preocupe. Tomo submete Towa e seu grupo a um treinamento espartano, incluindo chutar persas em poços. Alguns dias passam, e ela ordena que derrotam uma tropa de Shadowtails. Ao lutarem, Tomo ergue uma barreira para prendê-los. Ela aponta falhas e ineficiências nas táticas, e gentilmente mostra como fazer. Instrui Hazel a criar uma armadilha de lama com poção de paralisia. Depois, pede que Louise encontre um local seguro para atacar e libera a barreira. Os Shadowtails ficam presos na lama, permitindo que Louise os abata sem problemas. Alguns começam a escalar uns sobre os outros para passar, e é aí que Rainina atua como tanque agro. Finalmente, Towa se esgueira por trás e elimina alvos isolados. Eles usam essa estratégia eficazmente contra vários Shadowtails, mas o desafio final se aproxima. Tomo diz que a próxima toca terá 100 Shadowtails, e espera que eles criar uma estratégia até hoje à noite. Tomo retorna à guilda, esperando que Towa e seu grupo voltem triunfantes.
A recepcionista se horroriza ao saber que um grupo inexperiente foi a um lugar tão perigoso, chamado Death Wish Road. Mas logo se engana quando Toa e o grupo retornam, trazendo as histórias de dois Lords Shadowtail. Agora são, sem dúvida, o grupo mais forte de Tsuji. Depois, Makoto pede a Mio que encontre flores de ambrosia na floresta Tinaraki. Ele quer transformá-las em poções, seu principal produto. Ele visita Patrick para pedir ajuda para abrir uma loja, e ele concorda alegremente. Mas Patrick não é bobo, e entende o motivo. Makoto quer alugar um espaço em uma de suas lojas. O reino de N, que governa Tsuji, geralmente pede aos donos de lojas que cooperem com as atividades de espionagem. Makoto realmente não quer jogar. Patrick propõe apresentá-lo a um amigo em uma cidade neutra, mas ele pede tempo. Enquanto isso, humanos entram na floresta Tinaraki, sob o olhar atento de dois elfos. Aqua e Ares matam o grupo de aventureiros humanos por invadirem sua floresta. Você entrou no bairro errado, tolo. Enquanto isso, o pequeno Tomo leva Makoto a uma festa em sua homenagem para celebrar o estabelecimento da... Ele está se preparando para sua empresa no mundo real. Falar em público não é seu forte, ele preferiria estar em casa. Mio traz comida de Tsuji para ele, na esperança de alimentá-lo. Mas Makoto a agarra com a mão como um animal selvagem, e come assim mesmo. Após Tomo afastar Mio, Haruna chega com um relatório sobre as flores de ambrosia. Identificaram sua localização, mas evitaram colhê-las por causa de uma espécie hostil na área. Ela também menciona que seus colegas Akina, Minato e Hokuto se dedicaram a diversos trabalhos úteis por todo o demiplano. Lid está feliz em informar que venceu Agares na revanche e agora treina com Tomo. Era exatamente o que o demiplano precisava. Mais drama histórico. Weebs. Makoto conversa com Baron, que expressa sua gratidão por viver em um verdadeiro paraíso. Mas ele também é curioso sobre o mundo exterior. Makoto o designa para trabalhar em sua loja em Tsuji. Sendo um anão, as pessoas confiam mais nele para fabricar armas e armaduras. O orc que Makoto curou foi designado para supervisionar o próximo encontro da cidade ilusória. Enquanto os assuntos de Makoto exigem seu tempo, Mio e Tomo estão juntos, comendo. Mio suspeita de quem guarda as flores de ambrosia na floresta Tinaraki. Mas Tomo pede que ela confirme os detalhes antes. De repente, sentem Makoto, desaparecem, e logo o percebem de novo. Tem um mau pressentimento. Correm até Makoto, que só praticava arco e flecha. Tomo pergunta o que ele fazia, e ele diz que apenas se concentrava no alvo. Tomo explica que limpar a mente para um estado de nada é como morrer e renascer. Ele fez isso tanto que sua mana aumentou rapidamente, expandindo o demiplano. Makoto vê seus anéis de Draupnir e percebe que estão no limite. Tomo diz que a mana de Makoto já está no nível de um deus, tudo porque ele quis copiar o Gavião Arqueiro. Ela avisa que, se a deusa souber dele, não hesitará em atacá-lo. Precisarão de compressores de mana mais potentes, mas isso é apenas uma solução temporária. Tomo terá que encontrar outra solução. Mio leva Makoto para casa, e Tomo desmaia de cansaço. Quem imaginaria que ela se uniria a alguém ao nível de um deus? No dia seguinte, Makoto vai às compras para preparar sua loja. Quando encontra um demi-humano idêntico a ele, Makoto entende por que dizem que ele se parece com um. Uma acompanhante oferece seus serviços, e Tomo e Mio rapidamente o puxam de volta para a pousada. As duas estão furiosas com Makoto por tentar se envolver com outra, mesmo que estejam se jogando nele. Elas decidem agir agora. Makoto escapa por um portão de névoa e volta ao demiplano. Ao ver suas roupas rasgadas e teias de aranha nos pulsos, Emma entende e oferece roupas a ele. Makoto se prepara com novos anéis de Draupnir de Rugui. Mais tarde, Mio pede desculpas a Makoto por sua energia na noite anterior. Ele só pede que não repita. Ele leva Mio à floresta de Tinaraki para investigar as flores de ambrosia. Ao perceber que são seguidos, ele pede a Mio que lide com eles antes de fugir. Jardim de Ambrósia. Ao chegarem, Makoto segura a mão de Mio para evitar que escorreguem no solo úmido. Pouco depois, encontram Aqua e Ares, as guardiãs do jardim. Mio fica furiosa, pois seu momento de mãos dadas com Makoto durou só 31 segundos. As negociações são interrompidas quando a acompanhante chega, declarando que vai pegar todas as flores para si. Makoto recua enquanto se defende de uma furiosa Mio. Nem uma barra de chocolate poderia salvá-la agora.
Makoto leva Mio a um local seguro enquanto Ares e Aqua os seguem. Tomo contata Makoto, e só ajuda se ele permitir que continue com seus hobbies de forjar katanas e plantar arroz. Tomo oferece um plano para salvar os 2 aventureiros perdidos e tirar Mio de seu transe. Makoto empurra os 3 aventureiros para a cidade ilusória, onde Tomo e alguns orques os recolhem. Ele machuca a mão de propósito e deixa Mio limpá-la. Ela absorve a magia de Ares, impedindo seus feitiços, e Makoto quebra suas armas com brasas de fogo. Makoto convence as garotas de que é só um comerciante a negócios, e elas concordam em levá-los aos mais velhos. Ares dá boas-vindas a Forest Ogre Village, geralmente protegida por uma barreira que esconde eles e as flores de ambrosia. Ela diz sarcasticamente que sempre convidam pessoas suspeitas. Makoto lembra que ela atacou primeiro, e ela responde que é assim mesmo. Makoto conhece os anciãos dos ogros da floresta, liderados por Nilg Story. Os ogros da floresta são ancestrais dos elfos de hoje, mas afirmam ser uma espécie diferente. Adono, filho de Nilg Story, cumprimenta os convidados, mas olha Makoto com desconfiança. Você também ficaria desconfiado se um homem mascarado entrasse em sua casa dizendo ser comerciante. Após discutir com seu pai sobre a barreira de dragões caída, ele vai embora. Após o que pareceu um interrogatório, Makoto se reúne com Ares e Aqua, que querem apresentá-lo ao mestre. Seu mestre, Mondo, quebra as paredes porque usar portas é coisa de covarde. Mondo aperta a mão de Makoto, inspeciona-a cuidadosamente e gosta do que vê. Mio, furiosa, expulsa Mondo pela porta. O motivo? Ele segurou a mão de Makoto por um segundo a mais do que o necessário. Ares e Aqua correm rapidamente para checar seu mestre, mas Mondo está milagrosamente vivo. Ele acende um cigarro e jura silenciosamente que fará com que Makoto se arrependa de tê-lo conhecido. Depois, Makoto pede a Mio para investigar Mondo e Adono. Mio se aprofunda em suas dimensões e os observa. Ela descobre que Monod parece estar possuído, enquanto Adonis parece ter vínculos com demônios. Quando ela retorna a Makoto, ele pede que ela troque de lugar com Tomo. Naquela noite, durante as comemorações, Makoto vê Mondo e Adono conversando. De repente, Mondo sufoca Adono em uma árvore e ambos são consumidos por um fogo sobrenatural. De seus corpos enrugados emerge um Lich poderoso. O Lich lança um feitiço corrosivo em Makoto, mas Makoto usa uma página do livro de Mio e absorve o feitiço com magia negra. Ele então aumenta a capacidade e quase absorve toda a magia do Lich. Ele sinaliza para Tomo, e o Lich é transportado para o demiplano. Os anciãos ogros da floresta, ao verem isso, percebem que Makoto não é um comerciante comum. Eles até organizaram a festa para executá-lo. Tomo aparece, revelando-se como Shin, o dragão maior, criador da barreira ao redor da aldeia. Nilg Story, lembrando sua identidade, manda os outros ogros abaixarem a cabeça quando Tomo fala de sua lealdade a Makoto, seu mestre. Eles ficam pálidos. Eles interrogam o Lickback e o plano demiplanar, e Makoto se interessa pelos vários feitiços que ele tem. A maioria das pessoas tem conhecimento de inglês disponível. Ele quer aprender alguns, pois os únicos feitiços que conhece foram escritos por uma garota orc. O Lich fica mais deprimido ao saber que foi derrotado por um novato. O Lich diz que está acumulando poder para se tornar um Grant, humano superior que viaja entre mundos. Mas ele está enganado. Tom explica que humanos que encontram portas de fenda para outros mundos e ficam lá são chamados Grant, como os pais de Makoto. Porém, as chances de sobreviver a viagens por portais extradimensionais são assustadoramente baixas. Tomo sugere manter o Lich por perto e fazer um contrato. Sua experiência mágica seria útil. Makoto vê o Lich como alma gêmea. Enquanto isso, 3 aventureiros planejam roubar tesouros do armazém. Hokuto e o pequeno Tomo carregam uma caixa de pedras preciosas para o armazém. E Hokuto vê uma menina orc correndo ao banheiro. Makoto firma um contrato com o Lich, que então se transforma em um homem alto, musculoso e bastante atraente. Mas por que Makoto é o único que parece estar completamente no meio disso tudo? De repente, ocorre uma explosão muito forte, e Tomo sente uma dor aguda em sua cabeça. Ela comenta que foi descuidada. Ela cai no chão, com sangue fluindo de sua cabeça. Makoto pede a Mio que pare de estancar o sangramento, enquanto ele investiga cuidadosamente o local do acidente. O Lich tem dificuldade em seguir Makoto, pois não está habituado a um corpo físico. Mesmo assim, ainda consegue lançar feitiços de cura. Makoto encontra Hokuto gravemente ferido, e teme que ele esteja morto. No entanto, com seu ki de cura e a magia do Lich, a condição de Hokuto se estabiliza. Makoto percebe que a mana está densa no ar, o que não é um bom sinal. Uma jovem orc lhe entrega um colar, que ele reconhece como sendo de Hayato, o orc bondoso de antes. Ela indica a direção da explosão, e lá,
Makoto encontra diversos fragmentos de memória. Entre esses fragmentos, ele percebe a presença do pequeno Tomo, do orc e de alguns aventureiros. Ao recordar os avisos de Mio sobre como uma consciência dispersa pode levar à morte, ele fica profundamente preocupado. Ele tenta tocar em um dos fragmentos de memória e, ao fazer isso, visualiza a memória da aventureira que havia visto antes. Ele descobre que essa aventureira foi a responsável por colocá-lo no caminho do demi-humano que encontrou anteriormente. Além disso, ele descobre que, ao tentar fugir com alguns tesouros destinados ao descarte, um de seus antigos anéis de Draupnir explodiu, matando o pequeno Tomo, Hayato e, presumivelmente, os aventureiros. Makoto enlouquece. A mulher recupera a consciência nas ruas de Tsige, quase sem vida por causa do Aegis de argila. Ela junta os itens roubados, mas logo é envolvida por uma névoa escura. Em breve, ela desejará que isso fosse apenas um romance de Stephen King. Seu destino será pior. Makoto sai da névoa sem máscara. Para a mulher, seu rosto é horrível e suas palavras indecifráveis. Makoto deseja ter matado essa mulher antes. Ele pega a espada curta dada por Hayato e corta seus braços. Enquanto ela implora por misericórdia no chão, Makoto a silencia esfaqueando sua garganta, matando-a. Lágrimas rolam pelo rosto de Makoto ao perceber que matou alguém por vontade própria pela primeira vez. Ele enlouquece de novo. Hoje, um funeral é feito para Tomo e Hayato. Sem corpos após a explosão, não há o que enterrar. Makoto percebe sua ingenuidade sobre o mundo. Makoto chama o Lich de Shiki, que significa conhecimento. Ele pergunta a Tomo como usou o poder dela de examinar memórias. Ele se preocupa por se tornar um híbrido de dragão, aranha e lambedor de esqueleto. Tomo ri e explica que, com prática, mestres usam poderes de servos com confiança profunda. Mas, em angústia extrema ou emergência, essas habilidades podem surgir sozinhas. Mio e Tomo competem por quem tem o vínculo mais profundo com Makoto, uma história tão antiga quanto o tempo. Makoto cria um distrito especial na fronteira do Demiplano para evitar que as crianças do Shio e os aventureiros do mundo real se encontrem. Ele está feliz que Hokuto está se recuperando bem, mas não quer que isso se repita. Ele pede a Haruna que Aokis se passe por aventureiros e colete informações no novo distrito. Os anões melhoram drasticamente suas operações de gestão de resíduos. Makoto visita um amigo de Hayato e pede desculpas por sua falta de visão. Caminhando com Shiki, Makoto diz que já decidiu. Makoto visita Patrick, que informa ter concluído seus preparativos com um conhecido. Makoto se surpreende ao ver que o mapa mundi é basicamente um mapa do Japão. Estamos realmente surpresos com isso? Entre o reino de Limia e o império de Gritônia, está a cidade neutra Hrothsguard Academy. Makoto quer partir já, deixando seus associados na nova loja em Tsige. Para mostrar confiança, Makoto revela sua verdadeira face a Patrick e Maurice. Ambos se engasgam, mas Patrick diz que ainda amava sua esposa, mesmo parecendo um ghoul da chuva radioativa. Makoto volta ao Demiplano e fala para Tomo e Mio que planeja levar Shiki com ele para a cidade academia de Hrothsguard. Sendo um ex-pesquisador humano, Shiki será sem dúvida um recurso valioso. E claro, ele não destruirá nenhuma cidade. Como presente de despedida, Makoto oferece a Tomo memórias de espadachim, e para Mio, memórias de armas. Tomo brinca com a ideia de convidar novas espécies, os ogros da floresta, para o seu Demiplano. Após se despedir, ele vai a Hrothsguard Academy. Logo após chegar, a deusa o encontra. Uma explosão poderosa atinge a cidade, levando Makoto a um deserto árido. Enquanto isso, Patrick recebe notícias de que os exércitos humano e demoníaco se reúnem perto de Hrothsguard. Que azar. Tomo e Mio notam que Makoto sumiu e Shiki não sabe para onde ele foi. Makoto é atacado por dois aventureiros, Sofia, com uma lâmina, e Mitsurigi, que é baixo. Ao ver dois de seus dedos cortados, ele admite tristemente que eles são fortes, mais que qualquer adversário que enfrentou. Makoto percebe que devem seguir ordens da deusa. Tenta contatar Tomo, Mio e Shiki, mas estão fora de seu alcance telepático. Ele está lutando sozinho. Makoto tenta se comunicar e descobre que está no meio do campo de batalha entre demônios e humanos. Sofia e Mitsurigi também desertaram para o lado dos demônios. Makoto adota uma estratégia de fuga, muda para seu casaco de mobilidade, invoca o Flaming Balliste para cobrir sua fuga e usa o Ki de ocultação. Porém, Mitsurigi invoca as paredes de cristal para atrasá-lo, e Sofia o alcança rápido. Sua barreira mal se defende dos ataques de Sofia. Mas a situação voltou ao normal. Sofia está assustada com as habilidades de Makoto, e Mitsurigi,
Acha que ele tem a bênção da deusa. Sofia usa um anel para dissipar a bênção, sem saber que a deusa só deu a Makoto a habilidade de falar com raças não humanas. Sem a bênção, Makoto pode se comunicar com eles em inglês. Makoto afirma que não tem qualquer ligação com a deusa, mesmo que um enorme pilar dourado o tenha convocado bem no centro. Makoto solicita que eles se apresentem. Mitsurigi aponta para Sofia, conhecida também como Dragon Slayer, e ele se apresenta como Mitsurigi. No entanto, ele é mais conhecido por seu nome de dragão, Lancer. Afinal de contas, Lancer não morreu, mas ainda não é humano. Makoto reconhece os nomes deles da guilda em Tsigi. Enquanto se preparam para atacar Makoto de novo, ele percebe que não ouvirão a razão. Tudo bem. Ele remove um anel de Draupnir, causando uma explosão de mana poderosa ao redor. Sofia e Mitsurigi são atingidos. Ele então pega uma Ushine, uma grande ponta de flecha para arco e flecha. Dispara uma flecha flamejante que se divide em várias cabeças. Sofia e Mitsurigi são forçados a recuar atrás da barreira dele, quando Makoto lança uma flecha de água. A explosão cria uma grande nuvem de fumaça, que Sofia aproveita para atacá-lo por trás. Em um esforço final, Makoto usa seu Utin como arma corpo a corpo, e surpreendentemente quebra a espada, ferindo Mitsurigi. Sofia então agarra Makoto firmemente em seu peito, mas ele não deve aproveitar isso por muito tempo. Usando os fragmentos de Mitsurigi como apoio, ela salta para o céu, deixando-o cair para a morte. Contudo, ele ainda tem algumas opções. Sofia retorna, confiante de que Makoto está praticamente morto. Makoto, no entanto, não está tão bem quanto morto. Utilizando os vários anéis de Draupnir, que estavam armazenando sua mana como combustível, ele libera o que só pode ser descrito como um Armagedon. Bolas de fogo e pilares de água caem no campo de batalha, destruindo tanto os exércitos humanos quanto os dos demônios. Quando a fumaça se dissipa, um grande lago aparece. Pela magia de Makoto, a armadura de Sofia quebrou, e Mitsurigi perdeu uma perna. Sofia, exausta, promete achar Makoto e matá-lo se ele não estiver morto. Makoto acorda no demiplano, ao lado de Tomo e Mio. Está vivo e sem ferimentos. Até recuperou os dedos. Enquanto isso, Patrick recebe uma carta de seu informante detalhando o ocorrido perto do Forte Stella. A catástrofe foi causada por um mago de vermelho, possivelmente um herói da deusa. Makoto relata sua experiência ao seu círculo interno. Shiki explica que a deusa tentou forçá-lo a lutar contra os demônios, por isso, Sofia e Mitsurigi o atacaram. Isso vira uma lição para Makoto. Ele quer aprender mais feitiços de uma vez. Apesar de Mio e Tama quererem ir com ele, ele as mantém na reserva. É melhor que a deusa não saiba delas. Tomo apresenta Kamo, um novo fragmento seu com um anel de Draupnir como núcleo. A tragédia anterior não se repetirá. Tomo diz provocativamente que Kamo é tecnicamente filha dela com Makoto. O que Mio não tolera. Os ogros da floresta foram incorporados ao demiplano, onde passam pelo famoso regime de treinamento espartano da marca Tomo. A cidade ilusória de Makoto também é um sucesso, com Okina atraindo facilmente jovens aventureiros imprudentes para explorar a cidade. Sua loja em Tsigi também é um sucesso. É gerida por vários dos aliados demi-humanos de Makoto. O sarcasmo e a natureza impassível de Ares são exatamente o que essa loja precisava. A loja exibe suas capacidades maravilhosamente. Baron afia uma espada, Mio demonstra cortando Durian na bochecha do aventureiro, e Ares mostra a eficácia das poções de cura. Aqua até participa como garota propaganda, pois toda loja precisa de um elfo de pele escura. Vários conhecidos de Makoto apoiam a inauguração. Enquanto Patrick brinca sobre o novo concorrente, Makoto trabalha duro para montar a loja interior. Depois, ele soube que os danos perto de Forte Stella causaram muitas baixas em ambos os lados. Ele também não sabia de dois outros heróis lutando fora de seu alcance. Mais tarde, Makoto se senta olhando para seu demiplano, esperando que seus pais o perdoem pelas missões secundárias. Primeiro, Emma chega e diz que os preparativos para a festa de despedida estão prontos. Makoto relembra as aventuras que teve nesse outro mundo e como ele não é tão ruim. Mas quando Tomo e Mio começam a brigar de novo, ele volta atrás. Se os demônios não o matarem primeiro, seus dois servos mais próximos não se esqueça de curtir e se inscrever se tiver gostado e de ativar as notificações de postagem para nunca mais perder um vídeo.